Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão. Esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem contigo? Se não está, vai ficar. Estou aqui hoje mais uma vez para trazer um recado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Já tem alguns dias que Deus tem nos dado o recado e queira Deus que Ele reservou para hoje, né? Tem mais um recado de Deus. Muitas vezes a gente que vive o propósito de Deus, a gente que vive um chamado, quando Deus tem um chamado, tem um propósito para nossas vidas. O processo muitas vezes é muito doloroso. O processo, muitas vezes, o inimigo tenta de todas as formas nos paralisar, tenta de todas as formas. E ele usa pessoas para tentar paralisar. Muitas vezes não são os de longe não, né? São os de perto. E queira Deus, porque esses dias Deus tinha me dado vários dias aí, vários recados de Deus, e eu protelando, estudava, mas não tinha aquele ânimo de passar o recado, e Deus me impulsionando todos os dias. E é isso, o processo ele é doloroso, irmãos. O processo é doloroso. E eu sou muito realista, eu gosto de falar a verdade. Gosto de ser verdadeiro. Uma coisa que eu não gosto e detesto muito é a hipocrisia. Hipocrisia, né? Que é a arte de você cobrar, de você pregar uma coisa que você não vive. Então eu não gosto. Se eu não estiver vivendo aquilo, eu saio do cenário, eu saio do contexto e fico na minha. Mas é melhor, porque eu gosto de ser verdadeiro. Eu gosto de ser verdadeiro, eu gosto de ser real com as pessoas. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de falar a verdade. E muitas vezes o ser humano ele não está disposto a isso. E nos dias atuais não tem vivido isso, de falar a verdade e ser verdadeiro. A hipocrisia está reinando muito nos dias de hoje. Então eu começo já falando algumas coisas assim, porque eu estou falando de dentro de mim. Mas eu estou aqui porque quando nós pensamos que sabemos que temos um propósito, que Deus nos chamou, mesmo com todo o processo doloroso, com todas as dificuldades, com as adversidades que vêm, com pessoas tentando nos paralisar, mas quando eu olho para a graça, quando eu olho para a cruz, que eu me lembro do sacrifício de Jesus, eu digo, eu tenho que me dar mais, eu tenho que ir à frente, eu não posso parar. Eu não tenho esse direito. Eu lembro de Paulo, né? Paulo disse, não, eu fui chamado para isso e eu tenho que dar prosseguimento. E aí eu levanto a cabeça e sigo. A perseverança também me acompanha muito, graças a Deus, porque esse Deus é um Deus bondoso, misericordioso. E Ele olha por nós, todos os dias Ele está olhando para nós. Então vamos orar. Agradecer a Deus por todo esse momento, né? Por tudo dar graças em tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus zeloso, um Deus misericordioso. Deus, nós estamos aqui nessa manhã com nossos corações voltados para Ti mais uma vez. Ó Deus, nós Te pedimos perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados, por tudo que nós cometemos, Senhor. Que nós estejamos um coração perdoador, Senhor, um coração que perdoe as pessoas. Ó Deus, que as pessoas também possam, Senhor, receber, ó Deus, criar no seu coração um coração, Senhor, de arrependimento, um coração de perdão. Ó Deus, que nesse dia de hoje seja tocado, Senhor, a misericórdia do Senhor toque as pessoas para poder viver um verdadeiro evangelho, Senhor, um evangelho sem máscara, ó Deus, sem mácula, um verdadeiro evangelho sem, ó Deus, sem querer encobrir, Senhor, o mais precioso que existe, que é o Senhor Jesus, e querer se aparecer, se ostentar. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda a soberba, todo orgulho, toda a prepotência, Senhor, do meio de nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser mais verdadeiros diante da Tua presença. Ó Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Amém? Tem recado de Deus hoje, irmão. Tem recado de Deus, é essa alegria de transmitir a palavra do Senhor, é isso que eu quero. Viver para Cristo o tempo todo, em nome de Jesus. E
A palavra hoje que o recado é criatividade. Criatividade, irmãos. Falar em criatividade, né? Nós já sabemos que a criatividade é a capacidade de criar, de inovar, de inventar, de produzir. Tudo que nós fazemos e queira mesmo. Eu estava, quando o Espírito Santo tocou, disse assim, você vai falar desde ontem, eu acordei hoje cedo, desde a madrugada, mais ou menos às 5 horas da manhã, e assim remoendo sobre criatividade, falou comigo, eu fui estudar um pouco, olhar, buscar um pouco da palavra, e aí eu, vendo criatividade, lembrei do meu tempo. Eu, desde assim, meus tempos de adolescência, lá com 11 anos, de criança e adolescente, eu sempre gostei de desenhar. Gostava muito de desenhar. Eu pensava até que ia viver nessa área de desenho, né? Arquitetônico, algo assim. Mas não foi. Mas eu gostava muito, e gosto muito da arte. Gosto muito de arte. Só que eu botava na minha cabeça que eu dizia assim, poxa, eu sei desenhar, mas eu não sei ser criativo. Eu não sei ser criativo, eu só sei desenhar olhando. Eu pegava qualquer coisa que eu via, eu desenhava. Eu até hoje, com um pouco da habilidade que ainda tenho, eu consigo desenhar algo olhando. Mas eu dizia, poxa, eu não sei ser criativo. E aí o Espírito Santo hoje me revela, diz assim, todos nós temos isso na natureza de ser criativo. Deus colocou isso dentro de nós. Nós somos criativos o tempo todo, irmãos. Porque nós temos um Deus que é a criação, Ele é o Deus da criação. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E vai dizer ainda mais. Olha o que diz aqui no versículo, logo no início, no primeiro capítulo, diz ainda que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não tinha nada na terra. Você entende? Esse Deus porque se for olhar, nós seres humanos sempre pegamos alguma ideia para criar algo, né? Criamos algo de alguma ideia. Tem que partir de alguma coisa para criar uma ideia, mesmo que seja algo novo, mas partiu de alguma ideia. O homem cria. Mas Deus criou do nada. Você entende? Ele é o Deus de toda a criação. Ele é o meu Criador, é o seu Criador. Ele criou todas as coisas para nós. Então nós, por sermos a imagem e semelhança do Senhor, nós temos isso já na nossa natureza de ser criativos. Só que nós não exercemos. Você entende? É como assim fazemos, como nós exercitarmos a nossa musculatura. Se nós começarmos a exercitarmos em uma prática esportiva, em algo, em uma academia, indo dia após dia, você vai ver que vai haver um crescimento, vai haver um amadurecimento, vai haver uma robustez, vai haver uma solidez no nosso corpo, porque os músculos vão crescer, vão ficar mais fortes. Então a criatividade, quanto mais nós exercemos dia após dia, e queira ou não, a criatividade está no nosso dia a dia. E principalmente quando nós não trabalhamos na área de artes, né? Porque o artista, a gente pensa que só quem tem criatividade é o artista, quem trabalha o artesão, o pintor, mas não. Eles, claro que porque já tem esse talento, mas eles exercitam o tempo todo, você entende? E aí vai aumentando cada dia mais. Mas eu te digo a você já pensou uma pessoa que tá vivendo uma situação difícil, uma situação problemática, aí de repente ela tem que sair daquela situação e aí vem uma ideia. Dessa ideia ela cria algo para sair daquele lugar que parece que não tinha saída, mas existe, porque tem coisas que é possível para nós. O que é possível é a gente que resolve. Agora o impossível é que é para Deus, mas o possível, então Deus nos deu essa natureza criativa para a gente poder, em algumas situações problemáticas na nossa vida, a gente exercer essa criatividade. Você é criativo, no dia a dia você é criativo, irmão. Quantas situações você já saiu e você disse, pô, eu não sabia como sair dessa situação, e aí você vê aquela ideia, e da ideia você cria algo e você sai daquela situação, você entende?
já está começando a falar com você, você é criativo, você coloque isso no seu coração. E aí eu disse assim, poxa, eu sempre fui criativo, se eu exercitasse mais um pouco, eu faria quadros maravilhosos. Só que eu ficava só, e é isso que é o problema nosso, que nós gostamos muito de imitar, de pegar algo já pronto. E aí a gente só faz algumas coisas. Você já vê, muitas pessoas fazem o quê? Quando manda fazer um trabalho de conclusão de curso, um trabalho que a pessoa não tem o costume de exercitar, né? De escrever, né? De não tem esse costume, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer fazer o plágio, ele vai querer pegar algo, obra de algum autor e querer. Aí quando chega lá que a bancada que está lá, que examina, o professor que está lá para examinar, quando ele olha, ele vê que ali é um plágio. Você entende? E plágio é crime. Mas a nossa tendência do ser humano, ele gosta muito de copiar. Ele pega algo e copia. E Deus nos fez, irmãos, com toda a criatividade. Deus nos chamou para isso. Porque Ele é o Deus de toda a criação. Ele é o Deus puro de criação, amém? E é isso que nós vamos ver aqui. Eu coloquei várias coisas aqui. Então a criatividade é uma habilidade para todos. Ela pode se desenvolver ao longo da vida. Então ao longo da vida ela pode se desenvolver, como eu já expliquei aqui a vocês. Então Deus nos chamou o homem para fazer parte da sua criatividade, de tudo que Ele criou, que está lá em Gênesis 2, 19 e 20. Olha o que vai dizer aqui, Gênesis 2, 19 e 20. Deus chamou o homem, irmãos. Você entende isso? Diz assim, você também vai ser criativo, você é minha imagem e semelhança. Aí olha o que Deus vai dizer em Gênesis 2, versículo 19 e 20. Olha o que Deus diz aqui, a palavra do Senhor vai dizer. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos e aves dos céus e todos os animais selváticos. Olha aí, Deus criou todas as coisas e depois disse assim, Adão, agora você vai dar nome a toda essa criação. Então aí exercitou a criatividade do homem. Imagine, dar o nome a todas as aves, a todos os animais selváticos. Você entende? Ali já estava dizendo assim, você é criativo também, Adão. Você faz parte dessa criação, você entende? É algo maravilhoso, irmãos. E aí eu comecei a trazer para a minha vida, eu digo, poxa, tem situações que eu posso sair e entrar, Deus nos deu esse poder de criação. Eu posso levar o evangelho de uma forma criativa, porque quando a gente vê pessoas levando, a gente fica tão preso no tradicional, naquilo que a gente diz assim que não é o correto. A gente, irmãos, a gente não pode perder a originalidade do evangelho, mas ser criativo em levar a palavra, isso é maravilhoso. Algo que eu gosto muito de ver e assim, de trazer na minha palavra é a dinâmica. Dinâmica fala muito. Nosso Jesus, ele era criativo, irmãos. Através das parábolas, ele pegava a agricultura, ele pegava a pescaria, ele pegava as profissões e ele trazia a criatividade para poder levar a palavra do Senhor, mas ele não perdia o olhar no reino, o propósito, a originalidade. Você entende? É como eu chegasse aqui e dissesse, crie algo com esse copo, com esse copo descartável. Talvez para muitos chegasse aqui, eu vou criar uma flor, eu vou criar isso, vou rasgar, vou fazer isso aqui, vou rasgar. Mas é isso que eu estou falando. Quando a gente sabemos que esse copo serve para quê? Para colocar líquido, colocar água, colocar suco, café, algo aqui dentro. A funcionalidade, o propósito dele foi para isso. Mas quando eu vou criar algo, se eu rasgo ele para fazer uma flor, ele não vai mais cumprir o propósito, você entende? A finalidade para que ele foi criado. Mas eu posso fazer algo criativo deixando a originalidade dele. Eu posso ornamentar ele, eu posso colocar umas flores, eu posso fazer uma tampa.
entendeu? Criar uma tampa descartável para poder colocar nele, fazer uma ornamentação, deixar esse copo bem bonito. E aí toda hora eu querer beber minha água, colocar, e não vai perder o propósito para o qual foi criado. Você está entendendo o negócio aí? Você pegou, você já está pegando, que você pode levar a mensagem, você pode criar. Agora você não pode perder o propósito da palavra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o foco de tudo. E aí, eu achei um exemplo maravilhoso, irmão, de criatividade. Eu achei um exemplo maravilhoso, que está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11, 12, eu gosto muito dessa passagem. É uma passagem que eu já preguei, Deus revelou muitas coisas na minha vida, para a igreja também na época. E é uma palavra que eu amo muito essa palavra, e eu vi aqui a criatividade, a coragem, a criatividade, a coragem e a perseverança de Gideão. Gideão foi criativo, Gideão fez algo que ninguém estava fazendo, você entende? Ele continuou com o propósito, mas ele criou algo que ninguém fazia, você entende? É isso que Deus achou lindo de Gideão, quando Deus, o Senhor manda o anjo do Senhor desce e fica sentado debaixo de um cavalo olhando Gideão e vendo a criatividade de Gideão, e aí diz assim: varão valoroso, aleluia, varão valoroso. Quando você está fazendo algo que ninguém está fazendo pelo Evangelho, levando a palavra de uma forma diferente, com a sua essência, com a sua criatividade, mas você não perde um propósito, não perde o foco, a palavra genuína, a palavra verdadeira, sem se aparecer, sem estar com soberba, sem estar com orgulho, mas estar com uma palavra genuína, uma palavra que chega profunda, que atinge o coração das pessoas. Você entende isso? Ali Gideão estava fazendo aquilo, irmãos. Nesse capítulo 6 vai dizer isso. Capítulo 6, versículo 11 ao 12 vai dizer aqui assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. Varão valoroso, irmãos. Talvez, aqui eu já começo dizendo, talvez as pessoas até não tenham visto o seu valor, nem os que estão perto de você. Talvez a própria família de Gideão não via o valor dele, em ele fazer aquilo. Porque o trigo, irmãos, ele era para ser molhado na eira, local aberto, local de terra batida, onde era local amplo, ventilado, onde lançava o trigo para cima e as palhas, o vento tirava as palhas, tirava as impurezas. Mas Gideão estava fazendo algo diferente para preservar do inimigo, preservar o alimento que dava a toda a sua família. Aonde? No lagar. Lagar era um lugar que tinha pouca luz. Lagar era dentro de um lugar de caverna. Era tipo um tanque, podia ser de pedra, irmãos, escavada. E ali era onde se pisava, o lagar era onde se pisava a uva para tirar o vinho. E ali estava Gideão agora malhando o trigo no lagar. E Deus vê o varão valoroso. Talvez as pessoas não tenham visto o seu valor. Talvez as pessoas não tenham visto nem os perto, nem os próximos de você. Mas Deus está dizendo nesse dia de hoje, revelando para mim e para você: você tem valor diante da presença do Senhor. Deus tem te visto, tem te olhado. Você é um varão valoroso. Você tem valor, varoa. Você tem valor, varão, diante do Senhor. Ele tem visto a sua criatividade diante dele. Você entende isso? É algo maravilhoso, é algo extraordinário. E aí diz que ali estava o povo de Israel, nesse capítulo 6. Vai dizer que eles fizeram, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. E agora eles estavam sob o poder do povo medianita, que em 7 anos eles desciam, irmãos, saía varrendo tudo, todas as plantações. E aí agora quem malhava o trigo na eira, estava lá, era devastado, era levado tudo.
os animais, eles desciam como um gafanhoto, destruindo tudo. É assim que o inimigo vem. Ele é destruidor. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você entende? Assim que o inimigo vem. Ele vem assim contra o povo de Deus, que não está atento. Mas Gideão fez o quê? Gideão pegava o trigo e levava para lá, para dentro do lagar. E no lagar ele tinha que trabalho minucioso, que trabalho dificultoso que Gideão tinha. E o anjo está lá olhando Gideão, sentado no carvalho, embaixo do carvalho, olhando Gideão, vendo a criatividade daquele varão valoroso. Por isso que ele diz varão valoroso. Você é criativo, Gideão. Você é formidável. Aqui você está, e nos traz uma revelação muito grande. Essa passagem, irmãos, quando malhar o trigo no lagar, irmãos, nos traz uma revelação que é a palavra. O trigo é simbolizado pela palavra de Deus. É a palavra viva e eficaz. Ela é o pão que nos alimenta. E ali no lugar é aquela palavra revelada, irmãos, com sabor de uva, com sabor do sangue de Jesus. Você entende? O lagar onde se pisava a uva, extraía o sumo do suco, o sangue de Jesus. Jesus foi pisado, foi massacrado e escorreu sangue. A palavra revelada, o inimigo não pode roubar. A palavra revelada é Jesus, é o aroma suave. É algo extraordinário, irmão, que ela entra e o inimigo não pode roubar a palavra revelada. Mas a palavra eu trago aqui também uma revelação, a palavra, o trigo malhado na eira, local aberto, na terra, no barro, ela tem um sabor humano. É o barro, tem um sabor humano. É a palavra, irmão, que onde só aparece mais o homem, onde só aparece o orgulho, a soberba, a prepotência, a ostentação, e o evangelho não aparece, Jesus não aparece na palavra, não é palavra revelada. E essa o inimigo, ela vem e rouba. Mas quando a palavra é revelada, a palavra que é o trigo malhado no lagar, Gideão fazia isso. Gideão traz um ensinamento muito grande, que nós precisamos malhar o nosso trigo no lagar todos os dias, ler a palavra, buscar a palavra, não perder a essência, não perder a essência de Jesus, da palavra, da revelação, o Espírito Santo que nos revela. Essa palavra não pode ser roubada, não é roubada do nosso coração, porque ela é revelada pelo Espírito Santo dentro de nós. Essa é a palavra genuína, a palavra que marca, a palavra que traz transformação, a palavra que muda caráter, a palavra que traz bênção, a palavra que traz prosperidade em todas as áreas da vida. Você está sendo tocado nesse dia de hoje pela palavra revelada. Malhar o trigo no lagar é a palavra revelada de Jesus Cristo. Jesus fazia isso. E é isso que nós fazemos nesse dia de hoje, malhar o trigo no lagar. Aqui eu deixo essa contribuição, esse recado para nós nesse dia de hoje. Que nós possamos malhar o nosso trigo no lagar, para que o inimigo não nos roube o alimento diário, não tire a nossa alegria. Dá trabalho, dá sim. Malhar o trigo no lagar não é fácil, mas é gostoso e saboroso, porque nós sabemos que ele produz frutos de perseverança, frutos de amor, fruto de paz e fruto de salvação. Vá nessa fé. Recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje. Pega a mensagem, segura, coloca no seu coração a palavra da revelação. Malha o trigo no lagar. Beijos.